Olá, saudações a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula da disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. E hoje nós vamos assistir, ver a aula parte 2 da aula 5, cujo tema é estabelecendo relações entre as PICs e Mindfulness. Eu sou Renata Ferreira e os objetivos da nossa aula de hoje é apresentar a meditação dentro do contexto das PICs e estabelecer também essas relações entre Mindfulness e as PICs. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre as práticas integrativas e complementares, a sua abordagem, as suas metodologias e as suas dinâmicas. E aí, para começar a falar sobre as práticas de meditação e as práticas integrativas e complementares, continuando ainda também o mesmo tema da aula anterior, e trazendo para a continuidade dessa aula, falar sobre o uso crescente, das práticas integrativas e das PICs, e dizer que esse uso ele não se faz somente em função da questão da necessidade de saúde do indivíduo ou até mesmo da questão da descrença no sistema de saúde, a busca pelas práticas integrativas e complementares, elas não se dão somente por conta da descrença no sistema de saúde vigente, convencional. Ela se dá também por outros fatores, E aí a gente traz uma referência lá ao movimento contracultural, que vem mostrar que fatores terapêuticos e culturais faziam parte de interesse de uma parcela da sociedade, Então, a questão da adesão não só de uma prática terapêutica, mas de uma prática que também tem uma filosofia de vida, uma maneira de ser, que é o que as práticas integrativas e complementares elas preconizam, e elas orientam o indivíduo. Então, esse também tem sido um motivo pelo qual as pessoas buscam e aderem às PICs, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, a busca por outras formas de autoconhecimento, autocuidado e equilíbrio que possam proporcionar ao indivíduo qualidade de vida. Então, não só, reforçando mais uma vez a necessidade da recuperação da saúde, e como a gente falou na aula anterior, as pessoas procuram as PICs buscando a saúde, mas a gente precisa enfatizar, como eu falei na aula anterior, o caráter de uso das PICs como uma forma de manter a saúde e uma forma de prevenir as doenças, mas também uma forma de ser no mundo, uma forma de se portar, na busca do autoconhecimento e do equilíbrio. E aí eu trago a Amadeu Luiz, para uma citação da Amadeu Luiz que fala exatamente, da adesão, do porquê da adesão das práticas integrativas e complementares, principalmente durante o movimento contracultural, década de 60, década de 70 mais ou menos. E aí eu trago uma citação dela, 2009, página 394, que diz o seguinte: naquele momento, no movimento contracultural, uma juventude revolucionária partia em busca de novas soluções terapêuticas, utilizando tais práticas não apenas como terapias, mas como símbolos de uma revolução cultural. Uma parte dessa estratégia revolucionária foi a importação de sistemas exógenos de crenças e orientações filosóficas, geralmente orientais, que serviram de fundamento para a construção de um corpo ideológico de orientações práticas. Nesse contexto, os usuários das então chamadas terapias alternativas estavam à procura de práticas congruentes com essas orientações, que pudessem afirmar
e materializar sua ideologia numa praxis. Então, a ideia não era só da busca de um recurso terapêutico, né? A ideia era de juntar a prática à teoria, né? Então, pessoas que buscavam viver de uma maneira mais saudável, né? E geralmente essa busca, né, eram por crenças ou sistemas filosóficos vindos do Oriente, né? E aí, no caso, Índia, China, né? E aí começa a adesão, né, historicamente falando, né, nos Estados Unidos e, enfim, em outros lugares aqui no Ocidente, né, pela o uso e a procura dessas práticas milenares e orientais. Então, uma das práticas terapêuticas, né, utilizadas no âmbito das PICs é a meditação, né, e no que diz respeito à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, a meditação ela foi incluída, né, na PNPIC através da Portaria 849, né, de 27 de março de 2017. Olha só, essa portaria ela oficializa, né, o uso da meditação, né, da prática da meditação no âmbito do SUS, mas isso não quer dizer que essa prática não era utilizada antes, né, dessa portaria de 2017, muito pelo contrário, né? A prática da meditação ela já era utilizada, mas oficialmente ela só entra na Política Nacional de Práticas a partir da portaria 849, né, de 27 de março de 2017. E aí trago para vocês, né, o que essa portaria fala a respeito da meditação, né? Segundo a portaria 849 de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde, a meditação é descrita como uma prática de harmonização dos estados mentais e da consciência, presente em inúmeras culturas e tradições. Também é entendida como estado de samadhi, que é a dissolução da identificação com o ego e total aprofundamento dos sentidos, o estado de êxtase. Então, eles descrevem a meditação como um estado de samadhi, né, ou de dissolução do ego, né, um estado de êxtase, e que pode ser encontrado em inúmeras culturas e tradições, né, e a harmonização de estados mentais e da consciência. Ainda também na portaria 849, ele fala assim: a prática torna a pessoa atenta, experimentando o que a mente está fazendo no momento presente, desenvolvendo o autoconhecimento e a consciência, com o intuito de observar os pensamentos e reduzir o seu fluxo. Permite ao indivíduo enxergar os próprios padrões de comportamento e a maneira através da qual cria e mantém situações que alimentam constantemente o mesmo modelo de reação psíquica e emocional. Então, veja, aqui a gente já tem, por exemplo, conceitos, né, de atenção plena, né? Que a pessoa está atenta, experimentando o que ela faz no momento presente, está atenta, presente no momento atual. Então, ela já traz uma definição, vamos dizer assim, né, do que seria mais ou menos a atenção plena ou mindfulness, né? Com o intuito de observar os pensamentos e reduzir o seu fluxo. E aí ela permite o indivíduo enxergar os próprios padrões de comportamento e a maneira da qual cria e mantém situações que alimentam constantemente. Continuando ainda o que a portaria fala sobre a meditação, ele diz: atrelado a isso, o conjunto de atitudes e comportamentos aliados ao mecanismos de enfrentamento escolhidos pelo indivíduo diante as diversas situações da vida tem impacto sobre sua saúde ou doença. Então, aliado a isso, ele fala que aos mecanismos de enfrentamento que o próprio indivíduo escolhe para lidar com as situações da vida.
né? E a meditação constitui um instrumento de fortalecimento físico, emocional, social e cognitivo. A prática traz benefícios para o sistema cognitivo, promove a concentração, auxilia na percepção sobre as sensações físicas e emocionais, ampliando a autodisciplina no cuidado à saúde. Estimula o bem-estar, o relaxamento, a redução do estresse, da hiperatividade e dos sintomas depressivos. Então, aí na portaria ela já fala, né, dos benefícios da prática da meditação, né? E aí ele traz de sensações físicas a melhorias também do estado emocional, a redução do estresse, né, o alívio dos sintomas depressivos e tudo mais. Então, a prática da meditação, né, ela é incorporada a essa política nacional de práticas integrativas e complementares, né? E aí, fazendo parte, ela tem também, na verdade, a meditação ela já tem, né, enquanto objetivo, vamos dizer assim, né, a capacidade de promover, né, a manutenção, a prevenção e a recuperação da saúde, né, e a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, a meditação ela tem também como objetivo, né, ela também pensa, né, ou vamos dizer assim, né, sua dinâmica ela promove os mesmos benefícios que todas as outras demais, né, vamos dizer assim, de maneira em geral, práticas integrativas e complementares proporcionam. Através dos usos das práticas terapêuticas das PICs, o indivíduo busca o autocuidado e o autoconhecimento, mas também a adoção de uma maneira de viver baseada nas reflexões que ele realiza no contato com essas práticas. Então, todas as práticas integrativas, elas buscam exatamente isso, né? Trazer para o indivíduo essa reflexão, né? Da vida que ele leva, da maneira como ele leva a vida e, claro, obviamente, a meditação também proporciona isso ao indivíduo, né? Então, faz parte, né, dentro desse contexto que as práticas integrativas proporcionam ao indivíduo, né? Então, a meditação é mais um recurso, né, que vem auxiliar dentro das PICs, né, que o indivíduo faça essa reflexão, né? Busque essa reflexão, esse olhar para si, como a gente havia falado na aula anterior, né? Aquela questão quando a gente estabeleceu uma ponte entre o pensamento Foucaultiano e as práticas integrativas e complementares, né? Essa perspectiva do cuidado de si, essa perspectiva do conhecimento de si, né? Da consciência de si. Então, a prática integrativa, né? As práticas integrativas e a meditação, elas buscam e elas vêm trazendo para o indivíduo essa consciência, né, essa autoconsciência, se é que eu posso dizer assim, e esse conhecimento de si de uma maneira reflexiva, né? Ele vem buscando, à medida que, que o indivíduo adere às práticas, né, participa e pratica, ele começa a desenvolver uma autorreflexão maior. E aí eu trago o Mark Williams e o Danny Penman, que vai trazer uma fala para nós a respeito da meditação, né? E aí eles dizem assim, na página 15, na obra 2015, e ele fala, e eu trouxe como título, um modo de ser. A meditação não implica aceitar o inaceitável, mas ver o mundo com clareza para ser capaz de tomar atitudes mais sábias para mudar o que precisa ser mudado, né? Então, é a capacidade que a meditação nos proporciona, é o que a meditação nos proporciona, né? Essa capacidade de ter mais clareza, né, para agir, né, e mudar o que precisa ser mudado, né? Lembrando lá o que a gente falou na aula passada, né? O cuidado de si é um momento de reflexão que nos permite atuar,
né, sobre aquilo que nós precisamos ressignificar, aquilo que nós precisamos transformar, transmutar, né? Então a meditação, ela também proporciona isso. Não é aceitar o inaceitável, não como eu falei lá das atitudes de mindfulness, né? Não é ser resignado ao ponto de dizer, as coisas são porque são desse jeito, não, né? É você ter clareza para atuar sobre as coisas que aparecem momento a momento. A prática da atenção plena ajuda a cultivar uma consciência profunda e compassiva, que nos permite avaliar nossas metas e encontrar o melhor caminho para agir de acordo com os nossos verdadeiros valores. Isso também é um benefício que a prática de meditação proporciona ao indivíduo, né? A identificar os seus verdadeiros valores e agir de acordo com eles, né? Não é agir por impulso, não é agir de qualquer maneira, né? De maneira clara e plena, né? E de acordo com os seus valores. E isso também ressoa com as práticas das PICs, porque as práticas das PICs, né, por excelência, uma prática integrativa e complementar, porque ela parte do princípio do equilíbrio entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz, que são os nossos verdadeiros valores, né? Quando eu estou em equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? Eu estou plena, eu estou verdadeira naquilo que eu realizo, né? Sou eu, estou sendo momento a momento a partir dessa perspectiva. Então, através da atenção plena, e aí eu vou chamar o Kabat-Zinn, né, para falar com a gente, não viver a catástrofe total, e meditação é mais do que você pensa, né? Então ele fala o seguinte para a gente: através da atenção plena, é possível se conectar consigo, né? Encontrando em si mesmo, recursos para lidar com o estresse, as doenças, bem como se conhecer, né? Então, é aquilo que a gente também falou numa aula anterior, né, que o Kabat-Zinn fala que é não reagir ao estresse, mas responder a ele, né? É encontrar em si mesmo recursos, né, de modo a lidar, né, ou manejar os desafios da vida, o estresse, encarar os adoecimentos, né, e conhecer a si mesmo, né? E aí eu trago o Kabat-Zinn, né, 2017, na página 13 e 14, e que ele fala o seguinte sobre atenção plena ou mindfulness. Você será capaz de aprender, crescer, se curar e transformar sua compreensão de quem é e de como viver com mais sabedoria, bem-estar, sentido e felicidade. Então veja, é a promoção também da sabedoria. O autoconhecimento, o conhecimento de si, promove também sabedoria. E eu gosto muito desse termo, né? Porque os filósofos gregos, eles falavam exatamente isso, né? A busca da sabedoria. O que é a filosofia, senão a via pelo qual o indivíduo alcança e ama a sabedoria. Então, é esse alcançar da sabedoria, né? Para viver melhor, para ser feliz, para ter bem-estar, para ter saúde, para ter sentido na vida, né? Então, essa frase do Kabat-Zinn, ela é muito feliz e ela ressoa muito com o pensamento, por exemplo, filosófico grego, né? Da Grécia Antiga. E mindfulness permite o autoconhecimento, né? Mais uma vez eu chamo o Kabat-Zinn para falar sobre isso, quando ele diz:
Mindfulness permite o autoconhecimento, que estando além do nível conceitual, assemelha-se mais à sabedoria e oferece liberdade que esta lhe proporciona, né? Que a sabedoria pode proporcionar ao indivíduo. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, né, vamos revisar os conteúdos que nós trouxemos para vocês hoje nessa aula de hoje, né, que é falar sobre, primeiro, o uso das PICs, né, como alternativa para o autoconhecimento e o autocuidado, entendendo que a adesão a essas práticas, elas se dão não somente no âmbito da saúde, né, a busca pelas PICs, ela não se dá somente no âmbito da saúde, né, a busca pela qualidade de vida, a adesão de uma outra maneira de se pensar, de uma outra maneira de ser, né, fez com que muitas pessoas no mundo inteiro, principalmente aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, o movimento contracultural, né, aqui no Brasil, aderissem e procurassem as práticas integrativas e complementares, né, a meditação enquanto recurso terapêutico das PICs, né, e a adesão através da portaria 849, né, oficialmente ela entra na política nacional a partir dessa portaria, né, o que quer dizer, não quer dizer que ela não tenha sido utilizada ou ela não era utilizada antes, muito pelo contrário, né, e a capacidade que ela possui, né, de trazer para o indivíduo a consciência de si, o autocuidado, a sabedoria, né, e a conexão. Acho que o mais importante também da capacidade que mindfulness e a meditação em si proporciona para o indivíduo é essa conexão, né, esse encontrar-se consigo mesmo, encontrar os seus verdadeiros valores e agir no mundo de acordo com eles, né, que é o que o autoconhecimento e o autocuidado e a consciência de si promove no indivíduo. E para a próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a relação entre a ética, né, e mindfulness. E aí eu trago para vocês as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.